Olá, pessoal! Bom, hoje nós teremos mais uma aula sobre os grandes grupos de vertebrados. Nós vamos estar trabalhando hoje com os anfíbios e nós vamos começar essa aula trazendo para vocês os equívocos mais comuns na abordagem da educação básica com esses grupos. Um equívoco bastante comum é a gente ter essa ideia de uma evolução linear, ou seja, dos peixes vieram os anfíbios, que dos anfíbios vieram os répteis, dos répteis vieram as aves e os mamíferos. Esse é um equívoco, essa linearidade no processo evolutivo, ela não existe, então isso é muito bom ficar claro, ser estabelecido com os alunos também na educação básica, até porque o último ancestral comum com a amniota, que é o grupo dos répteis, aves e mamíferos, ele data de 360 milhões de anos e é uma linhagem que deu origem, ela se diferenciou muito antes dos anfíbios viventes. Nós temos aqui o cladograma que vocês têm visto aí desde o início do nosso curso, né, o cladograma do Chordata, e nesse cladograma a gente vai ver aqui o grupo dos anfíbios, né, a classe anfíbia, e aqui todos os outros grupos que são dos amniotas. Então aqui nesse slide nós podemos ver que os peixes que existem até hoje, eles estão em linhagens bem distantes evolutivamente dos lisanfíbia, que são os grupos de anfíbio viventes até hoje. E também os lisanfíbios eles estão distantes filogeneticamente dos grupos dos amniotas, que estão aqui nessa filogenia. Então, não existe essa questão da linearidade no processo evolutivo. Isso é bastante importante ficar claro todas as vezes que formos trabalhar com biodiversidade nessa perspectiva evolutiva. Outro equívoco bastante comum é olharmos que, como os anfíbios têm apenas 3 ordens, eles seriam um grupo pouco diverso e que a gente teria uma diversidade muito maior de mamíferos. Afinal, a gente vê baleia, pessoas, roedores, caninos. Então, você tem uma diversidade aparente muito maior. E são animais que a gente acaba tendo uma convivência maior. No entanto, tem sido descritos por ano 100 novas espécies de anfíbios, o que é muito maior do que o número de novas espécies de mamíferos que vem sendo descritas todo ano. Outro equívoco comum é associar, ser quase um sinônimo e dizer o que são os anfíbios, são os grupos, são os animais que sofrem metamorfose, que também é um erro, porque nem todos os anfíbios passam por metamorfose, embora nós temos muitos grupos que têm esse processo, esse modo reprodutivo, mas existem mais de 40 modos reprodutivos que são apresentados pelos anfíbios modernos. E as pessoas que trabalham com anfíbios, elas dizem que isso é uma grande característica desse grupo, a diversidade de modos reprodutivos. Entendendo como modo reprodutivo, vários aspectos que vão caracterizar a reprodução do organismo no seu ambiente, como, por exemplo, as características dos ovos, característica da postura, tipo e duração do desenvolvimento, se é um desenvolvimento direto, se é um desenvolvimento indireto, tipo de cuidado parental, se tem ou não tem cuidado parental. Então, existe uma diversidade muito grande desses modos reprodutivos nos anfíbios. Bom, passando desses equívocos mais comuns, nós vamos ver algumas características desse grupo, né, dos anfíbios, e que fazem com que eles sejam um grupo que não haja dúvidas no momento de serem um grupo monofilético. Uma das sinapomorfias é a metamorfose. Embora nem todos os grupos, nem todos os anfíbios tenham metamorfose, é uma sinapomorfia porque só os anfíbios passam por esse processo em termos de animais vertebrados. Outro aspecto é a pele fina, bem vascularizada, com glândulas e mucosas e veneno, que também essa pele lisa também é uma característica muito específica dos anfíbios. Os dentes pedicelados, que eu já vou mostrar para vocês o que é outra característica. A questão dos ossos que são envolvidos na transmissão dos sons, que existem também especificamente para os anfíbios, uma estrutura na área do ouvido interno que é sensível a sinais acústicos, que é diferente do que existem nos outros grupos. A redução de dígitos e mecanismos respiratórios incomuns, como, por exemplo, uma grande dependência da respiração cutânea.
Aqui é a metamorfose, que esse daqui é um esquema bem típico de livro didático, né, que mostra o ciclo de vida, por exemplo, aqui da rã leopardo, onde você tem ali a ovoposição dos ovos, e tem ali o girino, e do girino vira a rã adulta, aqui no caso, né, que também é semelhante para os sapos. Bom, aqui nós temos uma estrutura da pele de um anfíbio, que também tem a característica, uma pele bastante vascularizada, né, e que tem, alguns animais têm a glândula de veneno, mas você também tem glândulas mucosas, que também caracteriza esse grupo. Outra característica são os dentes pedicelados, que são dentes divididos em uma parte mais basal, que é denominada pedicelo, e uma parte superior, que é a coroa. A redução de dígitos, lógico que nós temos grupos que não têm dígitos, não têm patas, né, mas nos grupos que têm as patas, eles têm uma redução de dígitos em relação a outros grupos. Então, nós temos aqui aumentado, mas está mostrando. E nós temos aqui num animal, que acho que dá para ver mais de perto, que dá para mostrar bem isso em detalhe. Bom, essas características são compartilhadas por 3 ordens, que são as ordens de anfíbios, que é a Gymnophiona, que são as cobras cegas, ápodos, cecílias, Urodela, que são as salamandras e tritões, e Anura, que são os sapos, rãs e pererecas. Então, nós temos aqui um exemplar de cada um desses grupos, embora eles pareçam muito diferentes morfologicamente, eles fazem parte do mesmo grupo, eles são monofiléticos por conta daquela série de características sinapomorfias que a gente acabou de falar aí nos slides anteriores. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns exemplares desses grupos. Então, nós temos aqui a cobra cega, nós temos uma espécie terrestre e uma espécie aquática. Depois nós vamos falar mais das características. Temos aqui as salamandras, que estão dentro do vidro. Embora que nós temos aqui, elas sejam bem pequenas, esses animais, eles podem ser bastante grandes, né? Eles podem chegar próximo ao tamanho de uma pessoa. Eles podem encontrar animais bastante grandes, mas não aqui no Brasil. Nós temos um outro exemplar. E as relações filogenéticas entre essas ordens, a hipótese mais aceita hoje, que está mais estabelecida, é uma hipótese de que Gymnophiona, ela é um grupo irmão do Anura mais o Urodela. Bom, falando da ordem Gymnophiona, que são as cobras cegas, nós temos em torno de 250 espécies descritas atualmente, divididas em 10 famílias. São animais alongados, sem patas e fossoriais, têm hábitos de cavar. Olhos pequenos e algumas formas adultas são cegas, que a gente vai estar mostrando para vocês a próxima imagem. Tentáculos sensoriais especializados no focinho e frequentemente depositam ovos em solo úmido próximo à água. E algumas espécies desse grupo, dessa ordem, têm cuidado parental. Então, embora que nós temos aqui, elas sejam bem pequenas, se você pegar o comprimento, dá em torno de uns 30 centímetros, nós temos espécies descritas que, vejam, ela é quase da altura de uma pessoa esticada, ela fica enrolada, mas nós temos espécies de tamanhos bastante diversificados. Os olhos bastante reduzidos, cobertos por pele, em algumas espécies até por osso. Então, aqui vocês podem ver o olho coberto por pele, elas têm hábito fossorial. Então, essa é uma característica própria desse grupo. A outra ordem, né, que são os urodelas, caudata, pela questão da cauda, são as salamandras e tritões. Nós temos descrito atualmente aproximadamente 701 espécies, de 9 famílias, sendo que só uma dessas famílias foi descrita na América do Sul. Esses animais têm 3 pares de brânquias internas,
externas, 4 membros subiguais, cauda alongada, ausência de tímpano, dentes mandibulares e algumas com pedomorfose. Pedomorfose significa que o indivíduo adulto ele mantém algumas características que seria do indivíduo jovem. Então, por exemplo, aqui nós temos um animal que mantém as brânquias na fase adulta. E a ordem Anura, que é a mais comum, que são os sapos, rãs e pererecas, a mais conhecida aí da classe dos anfíbios, onde nós podemos ter 6.631 espécies catalogadas, que fazem parte aí de 50 famílias. Nós temos algumas estruturas no esqueleto desses animais que fazem com que esse esqueleto seja adaptado ao salto, que é o uróstilo, o corpus curto, com extrema redução das vértebras pré-sacrais e ausência de cauda. Os membros posteriores, em geral, são alongados e adaptados para o salto. Então, nós podemos olhar aqui um esqueleto, onde a gente pode ver essa estrutura, que é o uróstilo. Os membros anteriores, eles são maiores, e aqui dá para também ver os 4 dígitos. Bom, outra característica é que os machos produzem uma grande variedade de sons, né? Vocalização, ou também chamado de coacho dos sapos. E eles têm muita diversidade reprodutiva. Então, grande parte da diversidade reprodutiva dos anfíbios, ela ocorre nos anuros. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos, né? Algumas características, mas existe uma diversidade muito grande. Bom, aqui nós temos o esqueleto, que eu mostrei para vocês, né? Aqui mostrando uma estrutura para vocês poderem depois estudar com mais calma. Então, aqui nós temos o uróstilo, a redução aqui de vértebras. Nós temos uma estrutura, né? Um crânio que ele tem um número bem menor de ossos. Então, tudo são estruturas que facilitam o salto. E temos aqui um pequeno filminho de 50 segundos que vai mostrar a vocalização de uma espécie de sapo. Bom, aqui nós vamos ver também algumas características, alguns modos reprodutivos, né, de alguns grupos que a gente vai passar para vocês. Aqui o pipa-pipa, onde neste animal os ovos, eles completam o seu desenvolvimento nas costas do animal, vocês podem ver aqui em vários detalhes, e aqui depois que os ovos já se desenvolveram. Aqui é uma espécie que tem desenvolvimento direto, então veja que já está saindo do ovo semelhante a um sapo adulto, então não sai, é um girino, então não tem a metamorfose, voltando a exemplificar que não é todo anfíbio que passa por metamorfose. E aqui eu trouxe para vocês, só mostrando o número de espécies de cada família de perereca, né? As pererecas têm uma diversidade bastante grande de cores, né? Mas vejam que só esta família tem 687 espécies descritas. Outro modo reprodutivo, né, essa espécie, o desenvolvimento ele é terminado na boca do animal, embora aqui parece que está no ventre, mas na verdade é na boca, que está bastante distendido. Essa daqui que é a rã de vidro, a perereca de vidro, que é um animal bastante interessante, ele é encontrado no Brasil. Nós temos, inclusive, uma notícia, né, que uma espécie de anfíbio ameaçada em Santa Catarina foi registrada pela primeira vez numa reserva, e é essa conhecida como perereca de vidro, até porque ela tem essa transparência. Então, é uma notícia bastante recente
que foi publicada no jornal O Globo sobre essa descoberta e mostrando a existência desses animais, mas ao mesmo tempo que são animais, que é uma espécie que está ameaçada de extinção. Então, falando de ameaças de extinção, os anfíbios são um grupo bastante ameaçado por uma série de fatores, né? Primeiro, a destruição e fragmentação de hábitats, que na verdade acontece isso com outros grupos também, isso não é característico só dos anfíbios, isso é um problema para a biodiversidade, para a conservação da biodiversidade. A competição com espécies não nativas, a questão da bioinvasão, de introdução de espécies, que acaba fazendo com que as espécies nativas muitas vezes acabem tendo redução em seu número. Alta comercialização, então nós temos uma comercialização muito grande como alimentos, como as rãs, por exemplo, e até como pets. As mudanças climáticas, que sabe-se que afetam os anfíbios, mas ainda estão se destrinchando as causas das mudanças climáticas. Primeiro, porque os anfíbios eles são muito associados a diferentes condições climáticas, a condições climáticas específicas. Então, quando você tem uma alteração nessas condições climáticas, isso faz com que aquela espécie que é adaptada só àquela condição, ela acabe entrando num processo de declínio. As doenças causadas por parasitas, que também são comuns em fungos, e uma série de causas desconhecidas que tem feito aí uma série de investimentos para se tentar entender o declínio de algumas espécies de anfíbios. Nós temos aqui um mapa que mostra um pouco esse declínio, e em vermelho são mostradas as espécies que são consideradas no mundo como criticamente em extinção, e em laranja em extinção, em perigo de extinção. Então, nós temos, por exemplo, né, no momento em que foi feito esse estudo, nós tínhamos 2.231 espécies de anfíbios na América do Sul, sendo que dessas nós temos 406 em perigo de extinção e 127 criticamente ameaçadas de extinção. Então, é um número bastante grande, bem preocupante, se considerarmos que isso só na América do Sul, sem considerar todo o restante do planeta Terra. E algumas campanhas que têm sido feitas, que vocês podem acompanhar, por exemplo, a Save the Frogs, que é uma campanha mundial, que ela acontece todo ano, em vários lugares do mundo. Esse ano já aconteceu, esse ano foi no Zoológico de São Paulo, foi no mês de abril, e neste evento são feitas uma série de ações de divulgação e de campanhas pela preservação de diferentes espécies de anfíbios. E, por último, eu gostaria de agradecer ao professor Tara, que me cedeu uma grande parte das imagens que estão nesses slides. O professor Tara é responsável pelo Laboratório de Anfíbios do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências, a quem eu deixo o meu agradecimento.